turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a distribuição eletrônica nos níveis de energia, ok? Então nós vamos começar o seguinte: hoje, nesse vídeo que não vai ser longo, nós vamos aprender como distribuir os elétrons nas camadas eletrônicas, tá certo? Nós sabemos que cada átomo tem um número de elétrons, e esse número de elétrons é exatamente igual ao número de prótons. Lembrando que no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Você tem um núcleo, lembra, né? Então os prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo a eletrosfera, onde estão os elétrons. Então nós vamos aprender como distribuir esses elétrons de acordo com as camadas. Ou seja, cadê o apagador? Seu sentido, estou falando apagador. Tá aqui, mano. Tá bom. Aí, o seguinte, todos vocês sabem que, vocês já estudaram isso antes, no nono ano, que o átomo pode ter até 7 camadas eletrônicas, que são chamadas também de subníveis. E que cada subnível desse, cada camada dessa, tem um número de elétrons. Então nós temos 7 níveis de energia, ou 7 camadas eletrônicas. Começando pela letra K do nosso alfabeto, indo até a letra Q. Então essa quantidade de elétrons que eu coloquei aqui, ó, é o número de elétrons de cada camada. Então a camada K vai ter 2 elétrons, no máximo 2. Isso não quer dizer que ela vai ter 2, vai depender do elemento químico, né? A camada L tem 8 elétrons, a camada M 18, a camada N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. É muito bom, interessante que vocês aprendam o nome da camada, a letra da camada e o seu número máximo de elétrons. Isso aqui é um número que dá para memorizar perfeitamente bem, não tem problema nenhum, dá para memorizar. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Ok? K, L, M, N, O, P, Q. Então nós temos 7 camadas eletrônicas. A tabela periódica, a gente vai ver na uma outra aula como surgiu a tabela periódica, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês entenderem só rapidamente aqui. Vejam. Vejam que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas horizontais, ó. Tá vendo? Aqui o hidrogênio está separado, mas ele faz parte da tabela aqui. 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais determinam exatamente o número de camadas de cada átomo. Por exemplo, quem está aqui no segundo período vai ter 2 camadas. Quem está no terceiro, 3 camadas. Quem está no quarto, 4 camadas. Está aqui o númerozinho aqui do lado, ó. Primeiro período, aqui, primeiro período. Segundo período, terceiro, quarto, quinto. Então, onde o elemento estiver, indica o número de camadas que ele vai ter. Por exemplo, se eu procurar aqui, bem aqui no meio, o paládio. Aí eu vou olhar aqui, o paládio ele vem para cá, ó. Quer dizer que tem 5 camadas. Ou seja, ele tem 5 camadas. K, L, M, N, O, pronto. Aí o número de elétrons que a O vai ter vai depender do número de elétrons do paládio. Ok? Então aqui você vai ter o exemplo da tabela periódica. São 7 camadas porque nós temos 7 períodos, ok? Essa letra N é a letra que indica período. Por exemplo, se o N é igual a 1, qual é o período? É o primeiro, ou a primeira camada. Se N é igual a 2, qual é o período? É o segundo. Então tem 2 camadas e assim por diante. Então vamos lá. E agora nós vamos aprender... a distribuir esses elétrons de acordo, né? Vamos aprender a distribuir os elétrons nessas camadas de acordo com o número de elétrons que o átomo tem. Então, a primeira coisa que você vai identificar, é identificar o quê? Identificar o número de elétrons do átomo. Então, se você olhar para cá, você vai dizer que o cloro tem 17, porque esse número aqui indica o número de prótons, que é a mesma coisa que o número de elétrons, porque o átomo está no estado neutro. O potássio, você vai dizer que ele tem 19 prótons, né? Ou 19 elétrons, que é a mesma coisa. E o cálcio, 20 prótons,
e 20 elétrons. Então, eu tenho o cloro tem 17 prótons, 17 elétrons, o potássio 19 prótons, 19 elétrons e o cálcio 20 prótons, 20 elétrons. Ok? Então, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos distribuir esses elétrons nas suas camadas. Mas, para isso, tem umas regras. Não é só pegar e jogar nas camadas, não. Primeira regra. A última camada eletrônica de um átomo comporta no máximo 8. A última camada. Então eu estou distribuindo aqui. Aí chega na camada N. É a última. Para um determinado átomo. Aí chega lá e fica com 10. Não pode. Aí tem uma regrazinha. Vamos lá. A última camada eletrônica de um átomo comporta no máximo 8 elétrons. Aí ele vem e diz assim, se a última camada contiver um número de elétrons entre 9 e 18, devemos deixar 8 nessa e passar os demais para as camadas seguintes. A gente vai ver com um exemplo. Outra regra, se a última camada contiver entre 19 e 32 elétrons, devem-se deixar 18 nessa camada e passar os demais para a seguinte. Então vamos lá. O que é que ele está dizendo aqui? Quando eu estou distribuindo, que a última camada, por exemplo, tiver 20 elétrons, eu deixo ela com 18 e passo para a seguinte. Vamos fazer um exemplo para poder fixar. Vamos lá. Primeiro vamos fazer esse exemplo aí com esses aí. Deixa eu pegar um. Pronto, vermelho. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o cloro tem 17 elétrons. Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar as camadas, vamos lá, camada K com o seu número de elétrons que ela tem. Aí você vai somar. Somar até quanto? Até 17. Você não vai botar o número de elétrons que cada camada tem. Você vai colocando a camada e o número de elétrons dela. Você vai somando. Quando chegar em 17, aí você vai determinar. Vamos lá. O K tem 2 elétrons. Muito bem, 2. Aqui são 17. O L tem 8 elétrons. Você vai somando. Olha, 2 mais 8, 10. O M. O M tem 18. Mas só que o M tem 18, mas o meu número aqui só tem 17 elétrons. Então, quando eu somar, tem que me dar 17. Então, se aqui eu tenho 2 e 8 dá 10, o que é que vai acontecer? Eu só falta quanto para cá? 7. Aí nós vamos para a regra seguinte. A última camada eletrônica de um átomo comporta no máximo 8 elétrons. Aqui tem quanto? 7? Pronto, então esse aqui está correto. Não tem o que mexer aqui, porque está obedecendo a primeira regra. Vamos para o cal, o potássio. A mesma coisa, nós vamos pegar aqui, ó, presta atenção. K, 2, L, 8, M, presta atenção, o M tem 18, mas aqui eu tenho o que, ó? 2 mais 8, 10, o M cabe 18, mas se eu já tenho 10, para 19, falta quantos? 9, professor, pronto, 9. E aí a pergunta é a seguinte, essa 2 mais 8, 10, mais 9, 19. Só que a última camada M aqui, ela comporta 18, mas aqui só coloquei 9 porque a soma dá 19. Mas a última camada aqui, professores, tem 9 elétrons. E a primeira regra dele diz que não pode ficar com 9. A última camada tem que ter no máximo 8. Então o que é que eu faço, professor? Já sei. Eu vou deixar 8 aqui e vou passar o restante para a seguinte. Muito bem. Por quê? A camada anterior, a penúltima camada, só deve ter no máximo 8 ou 18. É uma outra regra. Mas aqui é o seguinte. Se o M tem 9, desobedeceu a primeira regra. Aí o que é que diz? Assim, se a última camada contiver número de elétrons entre 9 e 18, deve-se deixar 8 nessa e passar os demais para as camadas seguintes. Então pronto. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar o 9, colocar um 8 e esse que sobrou eu vou para onde? Para a camada seguinte. Qual é a camada seguinte? N. Mas só que aqui eu tinha 9, deixei 8 aqui. Passa quantos para cá? 1. Então preste atenção. Então esse elétron aqui, esse elemento aqui, ele tem 4 camadas, é o potássio. Vamos ver se realmente na tabela
tem 4 camadas, o potássio está na primeira família, olha aqui. Vamos lá, o potássio, ó. Nível 1, nível 2, segunda camada, nível 3, terceira camada, potássio. Olha aqui onde é que ele está, quarta camada. Tá vendo? Ó o cloro está na terceira camada, ó, bem aqui o cloro. Camada 1, aliás, nível 1, primeira camada, segunda camada, terceira camada. Por isso o cloro tem 3 camadas, ok? Agora vamos para o cálcio. O cálcio é a mesma regra aqui, vamos lá. Eu quero já pegar um exemplo mais interessante. Veja, mesma coisa, você vai pegar aqui, colocar as camadas K, L, e vamos colocando. 2, né? Qual é a camada L? 8. A camada M, aí você diz 18, professor. Mas 18 já está passando de 20 e muito, né? Então você vai falar 2 mais 8, 10. Para 20, falta quanto? 10. Mas aí você vai dizer, olha, professor, de novo a última camada está com mais de 8 elétrons. Está sobrando 2 elétrons. O que é que eu faço? Ah, já sei. Eu vou... Deixa eu agitar aqui. O que é que eu vou fazer, professor? Eu vou fazer isso aqui, deixar ela com 8 e os que sobrar eu vou passar para a camada seguinte. Qual é a camada seguinte? N. Se aqui eu tinha 10 e deixei 8 aqui, então eu vou passar quantos para cá? 2. Então esse meu elétron vai ter a camada K com 2, esse meu átomo, a camada K com 2, a camada L com 8, e a camada M com 8, e a camada M com 2, entendeu? Então você vai distribuir, você vai somando até chegar a esse número e observa a quantidade de elétrons da última camada. Se ficar abaixo de 8, ok. Se ficar acima de 8 e menos de 18, aí você vai usar a regra o quê? Deixa a anterior com 8 e passa o restante para a camada seguinte. Agora vamos pegar um exemplo mais interessante aqui. Ok? Vamos lá. Pegar um exemplo mais interessante aqui. Depois nós vamos comprovar na tabela se estamos corretos ou não. Vamos lá. Agora esse aí é o 3 e o 4. Vamos pegar o estrôncio, que tem 38 elétrons. 38 elétrons, estrôncio. O estrôncio, aqui é o quarto exemplo. O estrôncio tem 38 elétrons. Vamos fazer logo? Vamos lá. Eita, professor, agora vamos somar, né? Então vamos lá, preste atenção. K tem quantos elétrons? 2. L tem quantos elétrons? 8. 2 mais 8, 10. Tá longe. M tem quantos elétrons? 18. Cabe 18 aqui? Cabe, some. Vamos lá. 2 mais 8, 10, certo? Mais 18 dá quanto? 28. M, 28 para 38 dá quanto? 10. Pronto. Ele cabe 32, mas como a soma só dá, tem que dar 38, eu não posso colocar 32. Então você vai colocando, repetindo. K tem 2, L tem 8, M 18. Eu estou somando aqui, 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. A camada é 32, mas só de 28 para 38, falta quanto? 10. Aí, vixe, professor, de novo a regra, olha, a última camada está com 10. O que é que eu faço? Já sei. Eu deixo ela aqui com 8 e passo os dois seguintes para a camada seguinte. Passo os dois que sobraram para a camada seguinte. Qual é a camada seguinte? Ó, se eu tinha 10 ficou com 8 aqui, aqui me ficaram quanto? 2. Aí você vai ver o quê? Então, professor, esse elemento aqui, o estrôncio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Quer dizer que ele está no quinto período da tabela. Isso mesmo, olha aqui. No quinto período da tabela. Vamos ver, procurar o número aqui. 38 prótons. Está bem aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Ó. Veja aqui. O estrôncio. Ele está no segundo período, na segunda coluna, segunda família. Depois a gente vai ver, né? Você já sabe que a primeira é a família dos metais alcalinos. A segunda, os alcalinos terrosos. Mas isso a gente vai ver na outra aula. Veja onde é que está o estrôncio. O estrôncio está aqui, ó. Olha o númerozinho 5 aqui, ó. Está dizendo o quê? Que ele está no quinto período, ou seja, que ele tem 5 camadas, está lá. K, né, ó. L, M, N, ó. Pronto. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui. Pegar um exemplo mais interessante ainda. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do bário.
O bário, ele tem 56 elétrons. O bário também é da mesma família do estrôncio, só que ele está abaixo do estrôncio. 56. Aí vamos lá. Ah, mas é muito fácil, pessoal. É só pegar e somar. Isso, vamos somando. Vamos lá. 2, certo? Deixa eu passar a linha aqui para não atrapalhar. Fazer aqui mais embaixo. Vamos lá. Cá. 2, muito bem. Eu vou somando, professor. 2 mais 8, 10. Muito bem. N, 18. Opa, aqui eu já tenho 2 mais 8, 10 mais 18, 28, né? N, 28. O N tem 32. Mas aqui, de 28 para 56, ainda falta quanto? 28 para 56, 8 para 16. 8, não é? Então, tem 28 aqui. Eita, professor, agora complicou. E agora, como é que eu vou fazer? Porque eu somei 2 mais 8 dá 10, mais 18 dá 28, 28 mais 28, 56. Você vai dizer, não, professor, mas o N tem 32, então tá certo. Mas aí, qual é a regra? A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. No máximo 8. Só que essa daqui tem 28. Aí eu não posso deixar ela com 8 e passar o restante. Por quê? Porque tem essa regra aqui, ó. Se a última camada que eu tiver entre 19 e 32, eu deixo ela com 18 e passo o restante para a seguinte. Aí vamos ver o que acontece? Vamos lá. Preste atenção. Quando a última camada passar de 8 e for até 18, você deixa com 8 e passa o restante para a camada seguinte. Se a última camada passar de 18, aí você deixa 18 na camada e passa o restante para a camada seguinte. Então vamos lá. Aqui passou de 18, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 18 aqui e vou passar o restante para cá. N-N-O. 18. 28 tira 18, ficou quanto? 10. Aí você vai dizer, veja professor, mas ainda está mais de 8. Aí eu vou usar de novo a outra regra. Agora tem 10. Eu deixo quanto aqui? Eu deixo 8 aqui e passo o restante para a camada seguinte, que é quanto? 2. Aí veja aqui, quantas camadas tem um bário? 2, 8, 18, 18, 8 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está onde? No sexto período. Vamos ver se está no sexto período? Olha aqui. Olha aqui. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período. Onde é que está o bário? Bem aqui. No sexto período. Mostrando que ele tem 6 camadas. Então eu vou repetir aqui, ó. Eu comecei a distribuir 2 mais 8, 10, mais 18, 36. 2 mais 8, 10, mais, né? 2 mais 8, 10, mais 18, 28. 28 para 56, ficaram 28. Só que aqui passou de 18. Quando passa de 18, você deixa 18. Quando passa de 8 e vai até o 18, ó, entre 9 e 18, ou seja, 9, 10, 11, até o 18, você deixa com 8 e passa para a camada seguinte. Então aqui, como aqui passou de 18, eu deixo com 18. Aqui passou de 8, eu deixo 8. Aqui passou de 18, eu deixo 18. É só se lembrar disso. Passou de 8, deixa 8 para cá. Passou de 18, você deixa 18. Aí deixa 18, passa o restante. 28 menos 18, fica 10. Aí pronto, aí voltou para aquela regra de novo. A última camada tem mais de 8 elétrons. Então o que eu vou fazer? Passou de 8, deixa 8 e passa o restante para a camada seguinte. Então é isso aí. Tá certo? Eu já coloquei uma atividade lá na plataforma. Eu vou gravar uma outra aula sobre distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling, que é esse diagramazinho aqui que vocês já conhecem, vocês já ouviram falar dele, ó. Esse diagramazinho aqui, que eu vou explicar como é que faz. Ele é outra forma da gente distribuir os elétrons nas camadas, certo? Então, K, L, M, O, P, Q são chamados de níveis de energia, ou seja, as camadas. E o átomo é preenchido você começa a preencher da menor para a maior, ou seja,
de dentro para fora, tá certo? Camada K, L, M e assim vai. Aqui é o núcleo. Então, as camadas são assim. Primeiro, a camada mais próxima do núcleo, que é K, que vai se afastando. K, L, M, O, P, Q. Tá certo? Então, eu vou gravar daqui a pouco um sobre o diagrama de Linus Pauling, que é 1S2, 2S2, que é uma outra forma de você também distribuir os elétrons. Ok? Então, se cuidem e até a próxima. Eu vou colocar o vídeo na mesma, junto com esse aqui. O próximo que eu vou gravar eu vou colocar junto com esse. Tá certo?